Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Digital, porque basta você ter internet ou um Uma arquivo, gravação um arquivo gravado. com toda a tecnologia, a gente Exatamente. chega. E nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Você pode se conectar conosco através do Zoom. Se você for lá na nossa página, na internet, né? avmdigital.org, você vai ver ah, o endereço, o ID e a senha para que você possa entrar com a gente, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e estamos aqui para mais um. conhecendo mais e vivendo muito mais a palavra de Deus, porque esse Deus tremendo, todo-poderoso, ele tem uma promessa para cada um de nós. E nós estamos aqui compartilhando com você toda a alegria de conhecer mais e viver mais. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, com mais alegria, com mais gozo, com vida e intensidade, que essa é a promessa dele para cada um de nós. Então, vem com a gente, você é Vem com a nosso gente. convidado. Nós estamos juntos para conhecer mais. Então, entra aí. Convidamos todos a entrar na página web do Ministério para que você possa conhecer um pouquinho mais o nosso ministério e também a vir compartilhar com a gente, porque é importante que você esteja juntos, nós, como igreja, corpo de Cristo, unidos com um propósito de divulgar essa palavra, de levar esse amor, essa misericórdia para cada uma das pessoas que ainda nem sequer conhece. Então, divulga o vídeo, dá um like, se você puder compartilhar o vídeo também, seja muito bem-vindo e agradecemos muito, porque assim a palavra de Deus pode chegar até onde nós nem imaginamos, que aliás nós já estamos aqui assim, maravilhados das pessoas, das respostas, de onde estão vindo as pessoas que ouvem essa palavra e que estão conhecendo essa graça salvadora através do Filho Jesus Cristo. É isso aí, é isso aí. Também tem a Rádio Viniardes, É viu? isso aí, a Rádio Vineyard. Entra aí na rádio também. Por quê? Porque nossa cabeça também funciona 24 horas por dia, dormindo, acordado, ele está sempre em funcionamento. E nós queremos encher as nossas mentes, as nossas emoções com a palavra de Deus, que é a verdade que vem. Então tem todos os louvores são palavras de Deus em formas de música. E vem também as pitadinhas, né, de palavras de evangelho, conhecimento para cada um de nós durante o dia. Então, ouve aí a rádio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então não tem desculpa de falar, não tenho como ouvir, não tem sim, liga aí no telefone, liga no computador enquanto você estiver trabalhando e você vai ver como essa palavra viva atua no seu dia a dia, porque no meio dos louvores Deus habita. É isso aí, né? Em nome de Jesus, que você possa estar se enchendo com essa Amém. palavra, em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui para mais um estudo bíblico. Antes do estudo bíblico, eu gostaria de convidar todo o primeiro domingo de cada mês, nós temos a nossa Santa Ceia do Senhor. Então, no próximo domingo, nós vamos ter Santa Ceia. Você prepara os seus elementos aí Isso aí. e nós vamos juntos cear no, comemorando, né, ou reativando a nossa alegria da ressurreição de Jesus Cristo. E também, toda primeira quarta-feira de cada mês, nós temos a nossa reunião de oração em português. E na terça-feira, reunião de oração em espanhol. Então, se você quer, vem com a gente e juntos, no mesmo link do Zoom, a gente vai estar junto, orando, intercedendo, porque nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Nós temos aqui muitos pedidos, mas nós temos aqui muitos agradecimentos. Agradecimentos de pessoas que estavam em coma e foram resgatadas pelo Senhor. Através da tua oração, através da nossa oração, juntos nós vamos levar o Senhor a fazer milagres, milagres do Senhor na vida das pessoas, em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui para o nosso estudo bíblico. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. E como a gente fala aqui, né, não somente conhecendo, mas vivendo essa palavra. Viver essa palavra é muito importante, porque é uma forma de você pregar o evangelho. Quando você vive, você não precisa falar, né? Você não precisa falar, porque, na verdade, a palavra vai estar sendo pregada com a sua vida. Nós estamos vendo as parábolas de Jesus, né? E essas parábolas de Jesus são 49 das parábolas que a gente tem
catalogado. Nós já vimos dessas 49, 31 delas. Parábolas maravilhosas, parábolas que vêm para nos trazer ensinamentos de uma forma mais simples para que você e eu possamos entender o que o Senhor está falando, o que Jesus deixou de ensinamento para mim e para você. E hoje nós vamos ver uma parábola também curtinha, né? A parábola da rede. A parábola da rede que se encontra lá em Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 50. São 4 versículos, bem pequenininhos, né? É uma parábola, uma das mais conhecidas no meio cristão, né? Só é registrada no livro de Mateus. Os outros evangelhos não registram nada sobre essa parábola. E Jesus ele fala de uma pesca de vários tipos de peixe. Na verdade, ele está trazendo uma comparação, e a gente vai ver isso durante a análise da parábola. Você vai ver que ele traz uma comparação da rede, dos peixes e também do cristianismo. Ele separa os bons peixes, né, dos peixes ruins. Então, é isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Ele vai fazer a separação daqueles que são bons e daqueles que são maus cristãos. Então, depende só de cada um de nós. Essa parábola, ela é, na verdade, uma metáfora, né? Uma metáfora da separação no juízo. Quando Jesus vier e quando tiver o juízo final, vai ser separado os justos dos pecadores, ou seja, todos serão julgados. Essa parábola traz também a esperança para aqueles que seguem a Deus, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que vivem essa palavra. E é uma advertência a quem não segue. Essa é uma advertência que essa parábola traz. E Jesus ele fala de uma forma muito tranquila, àqueles que estão ouvindo. E hoje, você e eu estamos ouvindo essa parábola. E uma coisa muito interessante, a você que está acompanhando todas as parábolas, desde o início, você começa a ver como vem crescendo todo esse conhecimento de Jesus, ou como ele vem revelando de forma crescente, porque nós começamos quando nós conhecemos o que nós temos que fazer, a partir do momento que nós conhecemos como podemos viver, e a partir do momento que estamos vivendo, quais as dificuldades, quais os desafios, quais, assim, as dificuldades ou até mesmo as perseguições que nós passamos no nosso dia a dia, para que possamos estar firmes em toda a verdade que Jesus vem falando, ele próprio, através dessas parábolas, vem falando a cada um de nós. E também agora vemos que ele começa a realçar o reino de Deus, ou seja, ele começa a revelar as coisas que ele tem de propósito para cada um de nós, que soubemos da história da crucificação, que aceitamos ele como nosso Salvador. Então, como vem crescendo todas esses ensinamentos nas nossas vidas? Todos esses ensinamentos, eles vêm para que nós possamos viver essa palavra quando Jesus diz que é necessário que você e eu nasçamos de novo. A gente tem que nascer de novo e tem que começar a aprender tudo de novo. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas aprender o que é certo agora. Sim. Não de acordo com os nossos conceitos, porque às vezes nós aprendemos, nós estávamos vendo também comentando, das falsas verdades que nós consideramos verdades, mas na verdade não são, porque nos levam para queda, ou nos levam sempre para as piores decisões, ou nos levam a sempre estar sendo com consequências muito ruins. Então, a gente vai ver, mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas vamos para o contexto da palavra. O contexto da palavra, se você ler todo esse capítulo 13, você vai ver que ele é cheio de parábolas, ele é cheio de ensinamentos, ele é cheio de coisas assim fantásticas. Muitas dessas parábolas nós já vimos e estão aqui no nosso canal do YouTube, você pode entrar lá
e ver cada uma delas, ou você pode procurar aqui na descrição do vídeo, nós vamos deixar cada uma dessas parábolas ali que nós já estudamos, para que você possa ver o ensinamento que cada uma delas traz para a minha vida e para a tua vida. E, nesse contexto, a gente vê o que é uma grande pesca. A gente vê peixes maravilhosos e a gente vê que eles estão aí separando os peixes. Então, por que Jesus falava a respeito de parábolas, né? A gente vê que Jesus ele fala a respeito de parábolas para ensinar a gente. E, nesse momento, ele estava no Mar da Galileia. Então, existia uma multidão que estava em volta dele. O Mar da Galileia é um centro de pesca, é um lugar, era um ponto, era um point de pescadores. A gente vê também que aqueles que estavam ouvindo essa parábola eram pescadores. Então, Jesus ele direciona esse ensinamento para pescadores. Ele começa a falar sobre pesca. E, naquele lugar, era uma atividade extremamente importante. Era uma atividade econômica local, uma atividade onde gerava recursos para aquele povo que estava lá. E também era uma forma de subsistência das famílias. A rede familiar, as pessoas, a rede, de uma forma geral, ela era conhecida por todos aqueles. Por quê? Porque eles viviam disso. Não era simplesmente uma reflexão que Jesus estava fazendo a respeito de uma pesca. Olha, vamos pescar, vai vir peixe. Mas, na verdade, Jesus ele direcionou essa parábola para falar sobre o juízo final, sobre escolhas que você e eu fazemos e sobre a responsabilidade dessas escolhas. Ou seja, não era somente mais uma parábola, não era somente mais uma parábola, e sim uma forma de escolha sua e minha. E muitas vezes, todas as consequências da nossa escolha, nós que sofremos. E muitas vezes as escolhas que nós fazemos são escolhas erradas. E essa parábola vem falar justamente sobre escolha, sobre a responsabilidade que você e eu temos das nossas escolhas. E nós aprendemos muito sobre isso porque uma escolha é uma decisão. Você decide. E nós lembramos também do livre-arbítrio, porque Deus nos deu a capacidade de escolher e Ele nos dá a liberdade também de escolher. Então, isso é importante e isso é uma coisa que Deus leva muito a sério. Então, em todas as posições, Deus nunca obriga ninguém. Ele simplesmente fala, olha, você tem a escolha, mas Ele vem com a verdade para que você possa ter recursos e escolher a verdade. Pois é, o que o Senhor Jesus faz, ele aclara as coisas e deixa que você decide. Mas você não vai ver em nenhuma parte da Bíblia Deus te obrigando a aceitar o sacrifício de Jesus. Não existe isso. Então, a gente vê aí muitos pregadores que são incisivos. Não, você tem que aceitar Jesus. Você tem a liberdade. Você tem a liberdade. E é você que escolhe. Por quê? Porque cada escolha sua é uma responsabilidade sua. Então, quando nós falamos aqui, por exemplo, você pode até perguntar, mas pastor, mas por que tem que ficar falando nisso? Porque, na verdade, muita gente está sendo enganada. Enganada pela religiosidade, enganada pelo legalismo, enganada por estar metido dentro de igrejas que falam de prosperidade, que falam de que em Deus não tem problema nenhum quando você aceita Jesus. Isso é tudo mentira. Jesus nunca falou de prosperidade. Jesus disse, sim, que não vai te faltar nada daquilo que você precisa. Isso, na verdade, nós estamos vivendo na nossa vida pessoal, a gente vive isso. A cada dia o Senhor tem
Nani, trazido a tem trazido a provisão, provisão. dando soluções. Falei, uau, e é um milagre a cada dia. Um milagre a cada dia. É isso, e aí é esse milagre, é essa vida que nós queremos passar para vocês. É esse milagre que o Senhor quer que você e eu vivamos diariamente. A gente não fica preocupado o que que vai acontecer. Querido, o ontem a gente não consegue Mudar. mudar mais. O Uhum. amanhã a gente não sabe nem se a gente vai viver o amanhã. Então nós temos que viver o hoje, viver intensamente o hoje. E nessa parábola, o Senhor fala muito sobre isso. Então nós vamos agora para a análise da parábola. A análise da parábola é uma parábola bastante interessante que vai falar sobre pesca, vai falar sobre rede, vai falar um monte de coisa aí. E a gente começa a análise da parábola, né, em Mateus, capítulo 13, versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando nós falamos de rede, a gente tem que entender que tem dois tipos de rede: a rede de lançar e a rede de arrasto. A rede de arrasto, ou melhor, a rede de lançar é uma rede que a malha dela é maior, ou seja, ela tem buracos maiores. Então, o que vai vir são só peixes grandes, não peixes pequenos. E a rede de arrasto é esta rede que Jesus está falando. A rede de arrasto vem tudo. Vem peixe pequeno, vem peixe grande, vem de tudo, vem sapato, vem de tudo. A rede de arrasto não escapa nada. E ele compara o reino dos céus com esta rede de arrasto, onde ele fala da eficácia do evangelho de Jesus. A eficácia de vir todos aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que estão dentro da igreja, ajuntando todos os peixes, peixes de várias espécies, pessoas de várias espécies, vários credos, várias nações, várias tribos, não importa. Mas ele fala também que eles serão selecionados. E essa seleção vem no juízo. Mas aqui ele está mostrando para aquele público que ele tinha, aquela multidão de pescadores, ele está traçando uma metáfora entre o reino dos céus e a rede. E vale realçar aqui que Deus vê a nossa motivação, vê o nosso coração muito mais profundo do que nossos olhos podem ver. Então, na realidade deles, ou nossa realidade também, nós vamos ver o visual, o que é palpável. E Deus vê muito além disso. Então, quando ele fala de reino de Deus, eu acho que Deus está olhando também para fazer o julgamento, não só a nossa aparência, mas aquilo que está por dentro, aquilo que está encoberto e aquilo que realmente somos cada um de nós, não? Não podemos revelar tudo em conceitos, mas Deus olha muito mais fundo que isso. Pois é, nós podemos enganar uns aos outros, Uhum. mas a Deus a gente não consegue enganar. E aqui é o que Jesus está colocando. Olha, eu vou trazer essa parábola para vocês, essa metáfora, para que vocês entendam, para que vocês não sejam enganados, né? E ele continua lá em Mateus capítulo 13, versículo 48. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e o ruim para deitam fora. Ou seja, quando a rede está cheia, a rede cheia quer dizer que houve muito trabalho. Eles trabalharam, eles passaram a rede de arrasto e trouxeram muita coisa, houve muito trabalho. Juntos, eles puxaram para fora todos os peixes. E, assentados, eles começam a separar. Só lembrando, para quem já teve uma experiência de fazer um arrasto com essa rede, é assim:
Você pode estar num barco ou estar dentro da água, e você tem que puxar, e a força com que você tem que puxar, a forma que você tem que puxar para que essa rede não rasgue. Então, é um trabalho e uma força intensa. Ou seja, estamos falando com uma pescadora aqui, certo? Quase. Mas eles estavam assentados, né? Eles estavam acomodados, eles se acomodaram para continuar o trabalho. Muitas vezes a gente acha que é só puxar a rede e está tudo bem. Não, eles tinham que continuar um trabalho cuidadoso, um trabalho atencioso, um trabalho de separar um a um. Esse é o trabalho que o pescador tem. Esse é o trabalho para o peixe chegar na tua casa, esse trabalho é feito. Se um dia você for pescar, você vai ver que é isso que tem, é isso que acontece. Se você vai na beira da praia e vê um pescador puxando uma rede, você vai ver que ele faz exatamente isso. Quando ele traz a rede para fora, ele começa a separar os peixes. E cada tamanho de peixe vai ter um preço diferenciado, né? Eu acho que, lembrando aqui também, porque Deus fala para nós falarmos do evangelho para todos. E a volta de Jesus vai ser quando todos ouvirem, né? Uhum. Imagina. Então, aí, essa rede, ela vai ser lançada para todos. Imagina nosso também ministério, de que essa palavra chegue a todas as pessoas. Mas o que vai passar com cada uma dessas pessoas, aí cada um decide. Pois é a decisão e a responsabilidade de cada um, né? Uhum. Então, a minha e a sua obrigação é de pregar o evangelho, é de alertar as pessoas das coisas que vão acontecer. Agora, se a pessoa vai aceitar ou não, a Uhum. decisão continua sendo dela. E quando eles estão ali separando, eles escolhem os bons, eles escolhem aqueles que são grandes, aqueles que têm muita qualidade, aqueles que realmente vão dar um ganho maior para eles, né? O sem valor, o que a gente chama daqueles que são impróprios para uso, porque é muito pequenininho, ou porque está morto, ou por alguma coisa desse tipo, o que que ele faz? Ele lança fora. Eles são os ruins. Então, você vê que Jesus ele está fazendo uma analogia do juízo final com a pesca, para que os pescadores pudessem entender, para que você e eu pudéssemos entender também dessa analogia. Ou seja, o peixe ruim, o peixe impróprio para uso, para consumo, o peixe que é muito pequenininho, que não vai dar ganho nenhum, o que que ele faz? Ele lança fora. E esse lançar fora é literalmente lançar fora, né? E aí nós vemos também que Jesus não veio para julgar, ele veio para falar, e ele fala com amor, ele vem a estar admoestando, ele vem a estar edificando as pessoas com amor, para que conheçam mais. Mas vai chegar uma hora em que a rede vai ser puxada e vai estar lá, e vai ser feito o julgamento. Ou seja, e precisa ver como é que você e eu vamos nos encaixar dentro dessa rede, né? Como é que a gente vai estar, né? E Jesus ele continua falando em Mateus capítulo 13, versículo 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Ou seja, aqui Jesus já começa a fechar o cerco, né? Dizendo, olha, o fim dessa era vai acontecer. O julgamento ele vai vir, você goste ou não goste. Assim como você está separando os peixes, os anjos virão e vão fazer a separação daqueles que são bons e daqueles que são maus, daqueles que aceitaram a Jesus e daqueles que não aceitaram a Jesus. E dentro desse grupo que aceitaram a Jesus, aqueles que são fiéis e aqueles que não são fiéis. Nós falamos aqui muito sobre religiosidade, né? E sobre legalismo. Religiosidade é tudo aquilo que é imposto pelos homens. Olha, você não pode, você não pode, você não pode. Por exemplo, teve uma igreja que eu não pude pregar porque eu não pus uma gravata. Isso é religiosidade.
Quem vai pregar, eu ou a gravata? Então, isso é religiosidade. E legalismo é quando nós queremos ser mais leais do que o próprio Deus, né? Quando nós julgamos as pessoas sendo que a gente não deveria julgar. Julgamos as pessoas sem o amor de Deus. Então, se você vê, quando Jesus trata com aqueles que trouxeram a mulher que foi pega em adultério, ele nem olha para os caras. E ele continua escrevendo, né? E ele simplesmente fala assim, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você crê que Jesus estava aprovando o adultério daquela mulher? Não. Jesus não estava aprovando o adultério daquela mulher. Jesus estava reprovando a hipocrisia daqueles legalistas. Daqueles que, olha, pela lei tem que apedrejar. Pois é, mas então começa a apedrejar cada um de vocês, porque todos vocês tiveram com ela. E aí, o que mais que Jesus falou? Bom, ele tratou com os hipócritas. Os hipócritas foram embora, largaram as suas pedras e foram embora. E que Jesus falou com a mulher? Vai e não peques mais. Então, muitas vezes, o legalismo, ele impede as pessoas de se aproximarem de Jesus. Nos cultos que nós fazemos aos domingos, a maioria deles nós fazemos um apelo para que as pessoas venham para Jesus, para que as pessoas aceitem a Jesus. E muitas pessoas não aceitam Jesus porque, olha, sabe o que é? Eu fumo, eu bebo, eu estou vivendo uma relação errada, eu sou homossexual. Querido, isso aí Deus vai ajudar você a tratar disso aí. Não é que Deus aprova, Deus vai caminhar com você e você vai tratar disso daí. Agora, o aceitar Jesus é outra coisa completamente diferente. Então, você vem para o Senhor Jesus e o Senhor Jesus vai, através do Espírito Santo, vai tratando a tua vida, vai te ensinando, assim como nós estamos aprendendo. Aprendendo através de estudos bíblicos, através de experiências que o Senhor nos dá. Então, muitas vezes, nós nos apegamos muito à religiosidade e ao legalismo. E isso nos afasta do Senhor. Mas aqui, nesse versículo 49, o Senhor fala dos anjos, que os anjos virão e vão separar. Os anjos vão separar, cada um no seu lugar. Os anjos vão separar. Os anjos, ele aqui está mostrando que são os pescadores. Eles têm a imagem dos pescadores. Ele está traçando uma metáfora, né? E ele fala dos mensageiros de Deus, aqueles que falam do evangelho de Jesus, aqueles que vêm para cá e lançam o evangelho, que são as redes, né? A rede que foi lançada. Na verdade, o evangelho é isso. O evangelho é para levar as pessoas a conhecerem mais de Jesus. Ninguém falou de religião, nós não estamos falando de religião, não estamos falando de igreja, nós estamos falando de um conhecimento pessoal seu com Deus. E muitos falam e perguntam assim: eu não roubo, eu não mato, eu sou casado né, ou uma única mulher, um único homem, e aí eu estou com a família toda certinha. Isso ajuda? Pois é, isso aí é obrigação de cada um de nós, né? Isso é obrigação. Não matar, não roubar é obrigação de cada um de nós. Por quê? Porque se você matar e roubar, você vai preso. Você tem o peso da lei sobre a tua vida, né? E quando os anjos vêm, eles vão separar. Assim como os pescadores estavam separando os peixes, o que é bom, o que é ruim e tal, os anjos vão separar os justos dos maus. Esse vai ser um dia glorioso, mas também vai ser um dia terrível. Glorioso para aqueles que serviram ao Deus verdadeiro com integridade.
e terrível para aqueles que não serviram a Deus e aqueles que serviram a Deus de qualquer jeito, baixo de uma religiosidade, baixo de um legalismo. Isso vai ser terrível. Ou seja, aquele dia glorioso é a igreja purificada. A igreja purificada. A igreja purificada, sabe o que significa? Que o reino dos céus se tornará o próprio céu. Ou seja, não vai ter, nós não vamos mais falar do reino do céu, não, nós vamos falar do céu, porque nós vamos estar no céu. A graça de Deus que está sobre esta terra, ela vai chegar no fim. Por quê? Porque não vai ter mais essa terra. Vai ser um novo céu e uma nova terra. E essa graça não vai existir mais, mas vai existir o quê? O reino da glória que vai estar começando. O reino da glória de Deus é quando você e eu vamos estar já na eternidade. E esse reino da glória, ele nunca mais vai se acabar. Ele não vai acabar nunca mais. E é isso que Jesus fala aqui nesse versículo 49. Quando os anjos vão sair e vão separar os bons dos maus, os justos dos injustos, é isso que vai acontecer. E essa parábola do Senhor é uma parábola bastante interessante e bastante decisiva naquilo que eu escolho e naquilo que vai acontecer na minha vida. Então, depende de cada um de nós. E Deus, de novo, né? Lembrando que Deus está olhando é o nosso coração, as nossas motivações. E lembrando que nós, como corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a noiva adornada, esperando a volta de Cristo para nos levar, nós somos igreja no sentido de ter algo em comum. Comum é o amor de Cristo Jesus, é o nascer de novo, é estar crendo nesse Deus que veio e trouxe a salvação dos nossos pecados, porque estávamos mortos nos delitos dos nossos pecados. E ele se fez o preço pago. Ele que não tinha pecado nenhum, ele se fez no nosso lugar e pagou o preço. Então, quando nós cremos, quando nós vemos isso, quando nós entregamos nossas vidas a esse Deus Todo-Poderoso, ele é fiel e justo com cada um de nós. E aí nós passamos a nascer de novo, nascidos novas criaturas, nós podemos caminhar e aprender e crescer e ser, assim, ensinados nessa verdade que é de Cristo, né? E cada um vai aprendendo de passo em passo, cada degrau ou cada idade, e nós vamos vindo, né? Como nós falamos, a gente não consegue dar uma matemática analítica para quem acabou de entrar num pré-primário, então não tem isso. E Deus, ele tem tanto amor e tanta misericórdia para com a gente, que vem passo a passo, falando, crescendo em conhecimento, crescendo assim, se revelando cada vez mais a cada um de nós. Então, é esse passo que nós temos para que nós possamos ter esse julgamento lá no final dos tempos, né? Nessa rede aí, para que lado nós vamos? E falando um pouco da igreja, você e eu somos a igreja. Não é aquele edifício onde você se reúne. Ah, pastor, mas não pode se reunir? Lógico que pode, deve, Sim. né? Mas nós somos a igreja. Eu não vou na igreja para adorar o Senhor. A igreja sou eu. Então, eu adoro o Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu tenho que adorar com a minha vida, eu tenho que adorar com as minhas atitudes, eu tenho que adorar com o meu caminhar. Então, eu não tenho que esperar o domingo, ou a quinta, ou o dia que você vai na igreja para adorar o Senhor. Ah, eu vou prestar um culto. Não, você é a igreja, eu sou a igreja. Nós prestamos esse culto a Deus a cada dia. Quando você se levanta, você presta um culto a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado que tem mais um dia aqui, eu tô vivo mais um dia. Quando você vai deitar, você agradece a Deus também e presta um culto a Deus. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor esteve comigo. A cada refeição, agradecendo por cada refeição. Ah, pastor, mas eu só faço uma refeição por dia. Pois é, então amém, você tem uma refeição para fazer, né? Então, em nome de Jesus, o que Jesus está falando aqui é que você e eu somos a igreja. E que essa parábola, ela vem para nos alertar
Quando Jesus vem para levar a sua igreja, ele vem não para levar o edifício onde você se reúne, ele vem para levar você e eu. Então, nós somos a igreja, e é para isso que o Senhor nos salvou. E no último versículo que o Senhor fala nessa parábola, em Mateus capítulo 13, versículo 50. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois é uma coisa que ninguém gosta de falar, né? Da fornalha. Ninguém gosta de falar, né? Do inferno. Né? No último domingo, nós falamos sobre o quarto homem na fornalha. E nós vimos como Deus cuidou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós falamos desse quarto homem, por quê? Porque Deus está conosco. Agora, nessa fornalha aqui, né, que Jesus está falando que essa fornalha é o inferno, eu quero te dizer que Jesus não vai estar com você. Você vai estar sozinho. E aqui, o Senhor ele é bem categórico. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e haverá ranger de dentes. Na verdade, parábolas com a, com a mesma verdade. Quando nós falamos lá do joio e do trigo, né, nós vimos a mesma verdade. Né? Falamos do joio e do trigo, o joio é ruim, o trigo é o bom. Falamos agora dos peixes. Os peixes que são bons, os peixes que são impuros. São verdades importantes que o Evangelho atrai cristãos. O Evangelho atrai cristãos, mas o diabo forma falsos cristãos. Falsos cristãos que não conhecem a palavra, que não vivem a palavra. Tem muitos cristãos que conhecem, mas não vivem. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. E Né? também cuidado, porque aqueles que creem, aqueles que pensam que conhecem, veem outros e conseguem desviar a sua atenção, tirar o foco da cruz. E aí esses também vão ser considerados falsos cristãos. Pois aí o fim vai ser somente um. Né? Aqueles falsos cristãos, o fim vai ser somente um. Aqueles cristãos que são levados hoje pela religiosidade, que são levados hoje pelo legalismo, que são levados hoje por posições dentro da igreja, sinto muito, né? O teu fim vai ser o inferno, a não ser que você se recomponha como cristão, A que todo você momento Deus é, fala: arrependa-se. Se você está só fazendo obras porque tem que cumprir protocolos, então arrepende-te e volta aos caminhos do Senhor. Ele é tremendo e nos perdoa de tudo, não é? É É isso, tremendo isso. é isso. Então, quando a gente faz o culto de domingo, nós falamos também sobre o voltar para Jesus, né? O reconciliar-se com Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão metidos dentro da igreja, tão metidos dentro de tantas atividades, e nós esquecemos da essência. Nós esquecemos do primeiro amor, que também nós já falamos, né? Teve uma pregação que está aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar aqui para você. Falamos sobre o primeiro amor. Então, em nome de Jesus, que você e eu possamos entender essa palavra, possamos entender. E o Senhor, ele vem agora explicando essa parábola. Uma parábola que fala do reino dos céus, né? Uma parábola que Jesus compara o reino dos céus com uma rede. Lembra que nós falamos que tem dois tipos de redes, né? Então, a rede que o Senhor compara é aquela rede que vê em tudo, né? A rede que foi lançada no mar, né? Apanha qualquer tipo de peixe e depois começa a seleção. Isso é a pregação do Evangelho que você e eu devemos fazer.
através da nossa vida, através das nossas palavras, né? Lançando o evangelho que é lançado ao mundo, que atrai pessoas de todos os tipos, de todas as raças, tribos e nações, enfim, atrai todo mundo. E muitas vezes você está sentado ao lado de alguém dentro da igreja e esse alguém nem cristão é. Ou diz que é cristão, mas não é cristão. Então, essa parábola, ela vem trazendo isso, né? A igreja, ela é composta por pessoas boas e por pessoas más. Nós temos que acreditar nisso, porque durante muito tempo eu pensava que só tinha gente boa dentro da igreja. Mas só tem gente legal, só tem gente salva. E, na verdade, isso não é uma verdade. Por quê? Porque o diabo está dentro das igrejas. O diabo, ele está dentro das igrejas. Por quê? Porque dentro das igrejas tem pessoas más. Ele só tem essa legalidade dentro das igrejas porque tem pessoas más. Então, a explicação dessa parábola é que vai haver um juízo e será separado os justos dos ímpios. Os justos vão para o reino dos céus e os ímpios vão para o inferno, você goste ou não. E aí vem a advertência do Senhor, né? A advertência para que nós possamos estar sempre revisando os nossos conceitos, revisando as nossas verdades, revisando as nossas condutas e revisando o nosso caráter. Se nós estamos realmente como justos ou nós estamos como ímpios. E também no meio do muro, como é que é? Em cima do muro, se você está morno, não está nem no quente, nem no frio, nem de um lado direito, nem do lado esquerdo, e fica no meio, esse meio, sinto muito, esse meio não conta, porque Deus nos fala para quando nós decidirmos que seja uma decisão e siga em frente. Se não decidir, então você não está indo no caminho que Deus tem para cada um de nós. E a gente sempre ora para que todas as pessoas possam ver essa verdade, né? Independente de onde esteja, independente de quem está do seu lado, mas a começar em mim, a começar em você. Então a decisão é sua, é você com Deus. A decisão é minha, eu com Deus. Então eu não posso resolver por ele e ele também não pode resolver por mim. É cada um que a gente pode estar construindo essa relação, esse nascer de novo em Jesus e ter uma relação para caminhar com ele, independente do nosso vizinho. Porque se nós não fazemos a nossa parte, que dirá falar para o vizinho fazer alguma coisa? Então, comecemos a nós, que nós possamos decidir o lado que nós queremos estar e nós possamos caminhar neste lado, em nome de Jesus. E toda parábola traz muitas lições para nós. E a gente seleciona algumas delas, não podemos trazer todas elas, mas algumas delas, e certamente você vai descobrir alguma lição que a gente não falou aqui. Então, comenta aqui embaixo, coloca a lição que você viu, que a gente não conseguiu ver, ou que a gente não trouxe aqui, para que a gente possa interagir juntos, né? Então, uma das lições é a importância de buscar a salvação. E como é que eu busco a salvação? Eu busco com diligência, com perseverança, mantendo a minha fé em Jesus Cristo. Não mantendo a minha fé numa denominação, numa igreja, num pastor ou numa pessoa que seja, mas em Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar nele. E ter o Espírito Santo dentro de você. Nós temos Cristo Jesus e quando aceitamos, ele nos dá o Consolador, e é o Espírito Santo que habita em nós e que nos ajuda a ser pessoas melhores, pessoas mais justas e pessoas que caminham com Jesus e cada dia mais próximo desse Jesus que pagou o preço por você, né? E esse o Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne, sobre toda a terra. Ah, é, pastor? É, mas ele não te obriga a nada. Quando nós falamos assim, ele te orienta, ele te mostra, você decide se você quer ir por esse caminho ou não. Ai, pastor, mas eu estou orando lá pelo meu pai há tantos anos, ele não quer aceitar Jesus. Pois é, ele não quer. Essa é a resposta correta. Ele não quer. Ai, mas Deus tem que fazer. Não, Deus não vai fazer nada. Deus
deixou o Espírito Santo para estar falando com ele. Agora, se ele não quer ouvir, sinto muito. De verdade, nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque ele tem a liberdade de escolha. E essa liberdade, Deus não vai tirar dele. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia Deus te obrigando a fazer alguma coisa. Ao contrário, o que você vai encontrar é que você tem a liberdade através de Jesus Cristo. Então, essa é a liberdade que a gente tem que ter. Então, nós temos que buscar, né, a nossa salvação e permanecer nessa salvação. E como é que eu permaneço, pastor? Andando nos caminhos do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. Você vai estar buscando essa salvação. Conhecendo e vivendo a palavra de Deus. É isso aí, né? E orando, Nós temos muita aí oração. conhecendo e vivendo a palavra do E Senhor. muita oração. É isso aí, né? Então, existem armas espirituais, né? Se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco. A gente vai mostrar para você alguns meios, algumas formas que você pode falar com a gente e a gente vai te responder em nome de Jesus. E uma segunda lição que eu queria deixar com vocês é a necessidade do discernimento. Para eu saber o que é certo e o que é errado. Eu tenho que ter discernimento. Esse discernimento quem dá é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá esse discernimento e mostra para você e para mim o que é certo e o que é errado. Então, nós temos que viver essa palavra e quando eu vivo essa palavra, o Espírito Santo derrama os dons espirituais sobre a minha vida. A gente estava estudando Atos 2, né? Que é a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes. É maravilhoso, é tremendo, dá um arrepio até de você ler. Eu recomendo que você leia Atos 2, você vai ver como foi a descida do Pentecostes, como o Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que estavam ali. E essa promessa de derramamento do Espírito Santo, Jesus fez para você e para mim. Então, nós vamos viver isso, né? E como eu vivo isso? Buscando o discernimento do Espírito, vivendo a palavra do Senhor, não só conhecendo, não só sendo intelectual da palavra, mas vivendo. O que nós vemos muito hoje são aqueles intelectuais da palavra, né? O cara sabe muito, decora versículos, é tremendo, né? Mas não vive. Então, sabe o que significa isso? Nada. Não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com o Espírito Santo. É que nem uma amizade, né? Quando nós temos intimidade, nós temos mais. Como é? É tipo assim, eu consigo entender até a forma que ele vai agir ou como ele vai pensar. Então, quanto mais intimidade nós temos, mais essa convivência, e aí nós conseguimos pensar juntos e caminhar juntos. Agora, se eu não conheço, como eu vou caminhar junto? Na hora que eu for para a direita, o outro vai para a esquerda. E aí já separou os caminhos. É mais ou menos como um médico, né? O médico ele estuda lá 4, 6, 8 anos, né? Mas ele tirou 10 em todas as provas, mas na prática ele não pratica. Sinto muito, não vai ser um bom médico. E igual eu e você, nós conhecemos muito da palavra, mas se nós não vivemos a palavra, se nós não praticamos essa palavra, nós somos maus cristãos, né? Se você tem aí alguma pergunta, alguma dúvida, entre em contato conosco. Nós temos aí o nosso correio eletrônico info@avmdigital.org e a gente vai te responder por e-mail. Se você deseja receber os nossos devocionais, é um versículo, é coisa simples, um versículo todos os dias que a gente manda. Então, manda aí um recadinho para nós, dizendo eu quero receber o versículo, ou qualquer coisa do tipo, e a gente vai incluir você no nosso grupo de distribuição. Nós estamos em todas as redes sociais, né, e convidamos você a se agregar com a gente em cada uma delas. Quando você se agrega e quando você dá um like nos vídeos, quando você faz um comentário que seja um amém, um glória a Deus ou qualquer coisa parecida, né, o algoritmo da rede, das redes digitais, sociais vão ver que esse conteúdo é um conteúdo importante
e aí ele começa a apresentar para outras pessoas. E quando apresenta para outras pessoas, vai cair em pessoas que não conhecem a Jesus. Então, elas podem ter uma direção em nome de Jesus, né? E você ajuda também a divulgar a palavra. Você também faz parte da grande comissão de Pois, levar essa palavra até os confins da terra. A gente não sabe onde vai chegar, porque a tecnologia pode chegar em lugares onde nós não podemos chegar fisicamente. Então, você ajuda também a levar a palavra. em nome de Jesus. E aí a gente vai andando, né? Nós estamos aí em todas as redes sociais, estamos também no Telegram. No Telegram nós temos Canais. dois canais, um em português e um em espanhol. Em breve, alguma coisa em inglês a gente vai estar colocando aí também, em Ó, nome de Jesus, então, né? ore muito por nós, porque nós estamos aí ampliando o nosso campo e ampliando essa rede grande aí para puxar todos os peixes, em Em nome nome de de Jesus. Jesus, né? As estacas, vamos alargar as estacas da nossa tenda. Isso. E eu te convido para na próxima semana a gente estar falando sobre mais uma parábola, o rei que vai para a guerra, né? Está lá em Lucas capítulo 14, versículos 31 e 32. Uma parábola pequenininha, mas seguramente nós vamos ter grandes ensinamentos dessa parábola. Então, eu te espero aqui nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. E que a gente possa, de verdade, aprender e viver essa palavra e viver uma vida abundante, porque é a vida que Jesus nos dá, uma vida abundante em nome de Jesus. Te convidamos, no próximo domingo temos Santa Ceia do Senhor e você é o nosso convidado. Na próxima quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, nós temos a nossa reunião de oração. Vem com a gente, porque o Senhor tem muito para falar comigo e com você, em nome de Jesus. Tenha aí um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.